Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à terceira e última aula do workshop Meu Artigo Científico. Eu sou a Natácia, doutora em genética e pesquisadora em cienciometria. E neste evento, a cada aula, você descobre a melhor oportunidade do multiverso para você ter um artigo científico de forma simples e rápida. E não importa se você já tem um projeto definido em desenvolvimento ou se você nunca publicou antes. Se você não tem tempo ou se você tem muitos alunos para orientar. Se te falta orientação ou se te falta estrutura física e financiamento. Na aula 1, eu te apresentei a cienciometria e eu mostrei para você os benefícios dela para que você tenha um artigo científico de forma simples e rápida. Logo depois da aula, inclusive, eu criei um site com várias análises a partir das respostas que vocês nos enviaram para o questionário. E também nós fizemos outras coisas lá, nós exploramos alguns temas, como aqui temas revinculados a DC, a Marvel, a Harry Potter, a Star Wars, a Barbie, tudo isso para que você pudesse entender como a gente pode explorar esse universo da cienciometria. Se você prestou bem atenção nesse site, você inclusive teve insights para você fazer o seu trabalho e discutir os seus achados. Na aula 2, eu te mostrei um aprofundamento. Eu mostrei para você como você pode utilizar a cienciometria. E eu te mostrei os 3 pilares do meu método. O pilar 1, nós temos o pilar das definições. 2, coleta e processamento. 3, avaliação e discussão. Além disso, eu expliquei para você a técnica do fichamento, que já vai orientando como você pode aproveitar os artigos que você encontrou para que você utilize na sua discussão. Eu te mostrei como você pode selecionar os artigos para que você não saia aí catando tudo quanto é artigo, para você encontrar os seus artigos Dumbledore, os artigos para casar, os artigos para namorar, tudo isso para facilitar o seu processo de escrita. Além disso, nós apresentamos também como você pode turbinar o seu currículo, caso você queira, caso seja do seu interesse, a partir da técnica que eu chamo de derivações, em que você pode pegar aí um super tema e particionar. Se você não viu isso, corre lá na nossa aula 2 para você enxergar. Mas mais do que isso, olha quantas coisas você aprendeu. Eu abri o computador contigo para que a gente colocasse a mão na massa juntos e que a gente avaliasse, utilizasse o melhor banco de dados, o mais importante banco de dados do mundo, que é o Web of Science, para que você encontrasse ali os seus artigos científicos. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Se você caiu aqui nesse momento de paraquedas para tudo, eu vou te falar com toda a sinceridade do mundo. Pausa e eu aconselho fortemente que você volte nas nossas aulas 1 e 2. Por quê? Porque, gente, tem uma ordem. Eu pensei numa ordem, dá trabalho fazer isso para você. Tem uma ordem, então se você pular, não vai ficar muito legal. Por quê? Porque aqui a gente tem uma lógica de pensamento científico. Então, a gente tem um passinho de cada vez para que esse conteúdo ele se encaixe e faça sentido do começo ao fim. Eu sei que tem muita gente aqui que nunca nem tinha ouvido falar sobre as coisas que eu mostrei. Outras pessoas que nunca publicaram nenhum artigo. E eu vou falar para você que o mais curioso é que, ou não, né, gente? Ou não, é que conversando com essas pessoas mais experientes de campo de batalha, que já publica pra caramba, que tem excelentes artigos, excelentes pesquisadores aqui que dariam ótimas, maravilhosas contribuições sobre as questões científicas. O que elas estão fazendo? Elas estão vendo o evento do início ao fim e juntando as pecinhas para que elas possam tirar o melhor proveito disso. Então, assim, se elas fazem isso, por que a gente não vai fazer? Então, ó, segura aí, segura, vai com calma, tá? Segue os exemplos de cada uma dessas pessoas que eu falei para vocês e segura a força da aceleração, entendeu? Segue no ritmo das coisas que eu propus aqui para você, certinho que eu te garanto que vai dar bom. Respeite os processos. Olha, e eu vou falar um negócio para você. Presta atenção em mim. Aqui, ó, presta atenção. Vou te contar um segredo. Hoje nós temos a aula mais importante do workshop. Vou repetir. Hoje nós temos a aula mais importante do workshop. Sim, gente, e para você animar, para você começar a animar e esquentar os motores, nós vamos começar escolhendo a sua revista científica na qual você, criatura, vai publicar o seu trabalho. E você está pensando, mas Nath, como assim eu nem comecei? Criatura, fica aqui comigo, que você vai entender um jeito de você fazer esse negócio tranquilinho, que nós vamos aprender a escolher essa revista. Não tem problema se você não tem nada aí na sua cabeça. Você já vai começar escolhendo aqui a revista científica para você submeter o seu trabalho. Muitas pessoas, elas acabam fazendo o contrário. Elas fazem uma pesquisa, aí elas tentam encaixar numa revista, manda para a revista, recebe negativa, fica triste, aí tem que voltar tudo para outra norma, tentar de novo. E, gente, isso gasta um tempão, porque pensa bem, vamos imaginar aqui que você submeteu para você escreveu um manuscrito que tem, sei lá,
4.000 palavras. E aí, a revista que você vai mandar só aceita 2.000 palavras. Você vai ter que reduzir pela metade, criatura. Pensa no tempo. É complicado, você vai gastar tempo. Agora, se você começa com estratégia que você ganha tempo, olha que maravilha. Porque aqui eu tô falando para você que a gente vai mais simples e rápido. Isso também inclui o processo de preparação do seu manuscrito. Não é apenas a elaboração do artigo em si, porque a gente também quer que o nosso trabalho seja publicado, né, gente? Mas o melhor de tudo, presta atenção, criaturinha. Eu vou mostrar para você hoje o nosso plano, o mapa que eu falei para você, o mapa dessa estratégia. Essas aulas anteriores todas foram baseadas neste plano. E aí eu gosto de chamar carinhosamente esse plano de roadmap cienciométrico. Por quê? Porque eu invento moda, né, gente? Mas assim, você vai ver aqui comigo, seguindo os pilares apresentados na aula 2, todos os principais passos, os programas, as análises que você precisa executar para que você tenha um artigo científico, beleza? Eu sei que fazendo tudo isso que eu tô te falando, a coisa vai funcionar. Professora, como que você sabe que a coisa vai funcionar? Porque eu faço comigo, eu ajudei pessoas e eu ajudo alunos a fazerem exatamente isso. O que eu vou te mostrar aqui hoje é muito simples. Por quê? Porque eu sistematizei os passos e eu deixei ele todo mastigadinho para você. Mas antes da gente começar, eu preciso, gente, agradecer vocês, é claro, gente. Eu tenho que agradecer as mensagens lindas que vocês enviaram, aquelas pessoas que disseram que estão explodindo a ideia assim de cabeça, sabe? De vontade de fazer a coisa acontecer, de temas, de ideias para os artigos, para as teses, para as dissertações, para linhas de pesquisa, enfim, quantas mensagens legais eu recebi e para mim é uma satisfação muito grande. Muito obrigada por você ter tirado esse tempinho para compartilhar, para você que compartilhou na rede social, me marcou nos stories, mandou mensagem, e-mail, sinal de fumaça, aqui o nosso agradecimento. E eu vou falar uma coisa para você. A gente olha isso aqui, fica tão feliz, sente tão grata, mas tem mensagens que realmente nos emocionam. Hoje eu tô começando a emocionar de novo. Nos emocionam muito, por quê? Porque nos dá um senso ainda maior de propósito. Eu já tenho isso muito firme comigo. A minha integridade é um negócio assim que inabalável desde criança, mas quando a gente olha isso, parece que mexe, né? Então, assim, quando eu olho para o caso aqui da Leila, tá destacado em amarelo para vocês, que falava que ela sentia que não era capaz, mas que agora ela tá revendo os pontos e sentindo mais confiante, gente. Isso não tem preço, de verdade, não tem preço. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja passando por alguma situação, alguma dificuldade e a sua autoestima tá abalada. Eu já passei por isso, tá? Eu sei como é. Então, pode ser que você esteja acreditando, olha aqui para mim, que você não pode. Mas isso que colocaram na sua cabeça não é verdade, porque todos nós podemos. Então, você vai fazer um compromisso comigo. Você não vai deixar ninguém determinar o seu valor. Você não vai deixar as pessoas entrarem na sua cabeça, tá bom? E ó, algumas vezes a gente só tá no lugar errado, tá bom? Às vezes a gente acha, ai, não tô dando as coisas certas, mas de repente não é isso. De repente você só tá no lugar errado, achando que você é o problema. Pensa nisso, tá bom? Ó, ali por volta de 2016, vou contextualizar para vocês uma questão aqui. A professora Jussara, essa criatura que você está vendo aqui, professora de anatomia, assim, excepcional, referência na área, foi professora titular da UFG, depois professora da UNB aqui da Faculdade de Medicina. E o que que ela fez, gente? Ela tinha feito uma mudança muito legal, muito massa na rotina laboratorial para a conservação de cadáveres, né? Que são os objetos que são estudados na anatomia humana. Então, o que que ela fez? Para preservação dos corpos, ela substituiu o formol. Quem já usou, quem fez anatomia, sabe que o formol, meu Deus, é terrível, né? Então, ela substituiu o formol por água e glicerina. Então, assim, uma coisa super simples de fazer, que diminuiu bastante a poluição das águas, gerou um impacto positivo também na economia e muito melhor para a saúde, né, gente? Então, ela tinha ali compilado uma década de resultados sobre como isso impactou o ambiente, a questão financeira, tudo arrumadinho. E aí ela chegou para o meu marido e pediu ajuda para pegar esses resultados e desenvolver um artigo científico. Meu esposo não era da área de anatomia, mas ainda assim, como ele é muito bom de gerir ideias, de organizar as coisas, ele topou fazer esse artigo. Então, ele pegou ali, em menos de um mês estava tudo pronto. Meu marido é esse da coisinha azul, Juju é a da mãozinha rosa e eu sou a pessoa da
mãozinha amarela, tá? Então, ele foi, fez esse artigo, mas ele engavetou porque ele não ficou satisfeito, achou que não estava legal. Agora, pensa numa criatura, essa criatura que não tá nem aí pra essas coisas, gente. É ele, tá? É ele, não tá nem aí, ele vai e faz, mas assim, ele não fica bitolado com isso, não. Mas eu fiquei indignada, eu falei, gente, como assim? O negócio tem uma década de achados, como que você não vai publicar? Vocês têm que publicar esse negócio, a ideia é muito massa, as pessoas têm que ver isso aqui. Então, eu peguei o artigo, fiz alguns ajustes, e aí a gente optou por submeter em uma revista brasileira, porque a gente pensou o seguinte, bom, nossos achados são achados aqui para o Brasil, então nada mais interessante do que publicar dentro de uma revista do nosso país. Só que, gente, o que aconteceu? Eu fui toda serelepe, feliz, submeti o artigo e ele foi negado de cara mesmo, como se não tivesse nenhum valor. Marquei aqui pra vocês, tá? E aí, meu marido, que já não estava muito satisfeito, pensou: vou desistir dessa bagaça. Porque aí ele ficou com preguiça de pegar esse artigo, modificar, colocar nas normas de uma outra revista. E eu falei: não, senhor, criatura, nós vamos submeter esse negócio de novo. E aí, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: quer saber do negócio? Eu vou submeter numa revista melhor. Eu vou escolher uma revista melhor para publicar esse artigo. Ele nem ficou muito confiante, mas deixou, concordou, né, gente? Meu marido tem que concordar comigo. Tô brincando, tô brincando. Mas ele concorda, a gente sempre conversa aqui. Daí eu escolhi uma revista bem melhor. E eu sei que muitas pessoas fariam o seguinte: pegariam, escolheriam uma revista pior, porque pensou, bom, pior assim, né, gente, no sentido de impacto e reconhecimento. Ah, se essa revista não aceitou, então outra não vai aceitar. Eu vou mandar para uma revista mais fraca, já que não tá tão bom. E é aí que entra o erro, gente. É aí que entra o problema. Você não pode deixar o seu valor ser decidido por uma negativa de uma revista. Esse é o erro. Seu trabalho não é definido. O valor não é definido por um não, de forma alguma. Eu peguei e mandei para uma revista melhor, mandei mesmo. E aí, vocês sabem o que aconteceu? A resposta foi um sim, praticamente sem nada para eu revisar. Praticamente sem nada. Tá aqui. Bonitinho o aceite. E aí, ficamos super felizes. E essa revista, gente, tem 6,8 de impacto. E ela é uma revista A1. O revisor eu marquei aqui em amarelinho para vocês, eu não vou ler o inglês nem nada, mas o que ele está falando aqui é que isso aqui que a gente tinha era algo muito necessário e interessante, principalmente que deveria ser de interesse para outras organizações inserir nas políticas públicas. Agora, por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque muita gente respondeu o nosso questionário dizendo que tinha muita vontade de publicar um artigo científico numa revista A1. Né? Então, muita gente falou assim, mas como que eu faço para publicar uma revista científica, um artigo científico numa revista A1? Essa revista que eu estou mostrando aqui para vocês é uma revista A1, tá? Ó, é claro que você tem que ter um bom artigo científico. O artigo que eu mencionei da história é esse aqui é o gráficozinho dele, o artigo bonitinho. Claro que a gente tem que ter um artigo bom, um artigo bem amarradinho, com início, meio e fim, conforme a gente explicou para vocês. Mas, para você publicar em uma boa revista, você tem que fazer igual eu te falei, submeter. Submeter, gente, porque a gente tem pressupostos, não vai, manda o negócio e deixa os outros decidirem. Se tá amarradinho, se tem início, meio e fim, você manda, uai. Agora, mais do que quales, você tem que escolher uma revista que faz sentido para você. Então, dentre todas as possibilidades, você vai avaliar aquela que faz sentido para você e você vai fazer uma escolha. E agora eu vou ajudar você a fazer essa escolha de forma assertiva. E ó, você vai me agradecer, você vai falar assim, professora, como que eu não pensei nisso antes? Eu sei, a gente tem dentro do nosso plano, lembra que eu falei que tem um plano? Então, dentro do nosso plano, a gente tem a seleção das revistas, porque a gente quer o quê? Fazer a coisa de uma forma simples e rápida. Então, você já vai selecionar a revista que você vai mandar. Eu falei pra você que você deve estar pensando, Nath, eu não tenho nada. Calma, gente, tem um pulo do gato, eu vou mostrar pra você. Isso aqui, gente, eu não aprendi com ninguém. Foi campo de batalha, lapada, tá? Na polpa, não de revista, que eu fui aprendendo como que eu poderia fazer e eu cheguei nessa metodologia que eu vou te ensinar. Então, como que a gente pode fazer a seleção da revista antes da gente ter o nosso resultado, antes mesmo da gente ter a nossa análise pronta, do nosso trabalho escrito, do nosso resumo feito? Seguinte, tem um jeito, é assim, você vai pegar um artigo dentro da sua área que você vai fazer uma coisa parecida. Então, aqui tem várias formas de fazer um artigo científico. Nós ensinamos aqui com a cienciometria. Então, você vai pegar um artigo com um modelo que você acha interessante de cienciometria. Não precisa ser na sua área, não precisa, porque a gente vai usar um artigo já publicado, o resumo de um artigo já publicado, para você fazer a seleção da sua revista. Nós temos sites que fazem isso de forma automática para a gente.
Claro que você não vai olhar no site e falar: "Ah, vai ser isso aqui". Não, você tem que avaliar, você vai entrar dentro da revista, você vai ver se faz sentido com o que você quer, se é dentro daquilo que você objetiva publicar. Se você quer publicar numa revista A1, você vai olhar se ela é A1, todas essas coisas, mas ele já te dá um indicativo por similaridade de qual revista você pode publicar. Então o que você precisa é só de um esqueleto, de um resumo. Natália, você está me ensinando a plagiar? Vocês estão doidos, não é plágio, você não vai usar esse resumo para o seu trabalho. Você só vai usar uma estrutura que deu certo, então a gente sabe que esse artigo foi publicado, esse é um artigo meu, em colaboração, né? Eu colaborei com o Reuter. Então aqui a gente tem a publicação feita e funcionou. Eu vou usar esse esqueleto aqui e eu vou substituir os termos que tem aqui dentro, que não são os meus termos de pesquisa, pelos meus termos de pesquisa e vou usar isso daqui para submeter. Essa é uma revista que a gente publicou que tem um fator de impacto 4. Ela é uma revista que a gente fez um artigo de cienciometria com síntese teórica associada. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse resumo aqui. Eu deixei material, apostila de apoio para você. Então, vai no Drive, pega e tem 2 modelos de resumos que são de artigos que eu publiquei. Você pode escolher um deles e aí você vai substituir nos itens que eu grifei por termos que são relacionados à sua pesquisa. E as ferramentas para seleção dos artigos, os sites que você tem que entrar, que a gente vai fazer a nossa prática, também estão dentro da apostila de seleção de revistas. Então, baixa isso daí, porque daí você vai clicar e vai conseguir acompanhar junto comigo, beleza? Gente, eu escolhi um tema para a gente fazer a prática que eu não tenho nenhuma afinidade do ponto de vista de área de formação, porque eu sou bióloga e a área que eu escolhi aqui foi de alguém que é da engenharia. Então, eu quis trazer esse tema para que vocês entendessem que não importa a área, se você entende a lógica do pensamento científico, a lógica das buscas, você vai conseguir fazer qualquer coisa. Pensa bem, eu mexendo com o tema de geomática e engenharia urbana, é justamente isso. Então, a pessoa queria buscar temas em relação à análise espacial do sistema de transportes. O que eu fiz? Eu coloquei como tema da pesquisa dela análise espacial no sistema de transporte no Brasil. Esse aqui que foi como eu defini. Aí, lembra que eu falei para vocês que a gente pode fazer uma busca, ó, eu não conheço nada do tema dessa pessoa. A gente pode fazer uma busca só substituindo os termos a partir de um resumo já feito e você já entendeu que você não vai usar esse resumo aqui no seu trabalho, tá? Porque senão é plágio. A gente está fazendo isso como uma estratégia para que a gente selecione a revista de um resumo que já foi aceito por uma revista, então a estrutura dele a gente entende que é uma boa estrutura, para que a gente encontre a revista que a gente vai publicar. Então, o que eu fiz? Ó, essa parte aqui que eu estou selecionando, eu vou grifar ela. Ela é o nosso resumo, inclusive de pequi, que é uma fruta aqui do Cerrado. E eu vou transformar esse resumo num resumo para engenharia, para geomática. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente alterei aqui essas partes que estão em amarelo por partes que eu acredito são características do tema que essa pessoa me enviou. E isso aqui corresponde a cada partezinha que que eu coloquei para vocês alterarem. Então, eu fui mudando tudo. Natácia, mas aqui tem números, como que a gente faz, por exemplo, número de estudos? Você pode manter, porque o número não vai alterar em nada na sua busca, mas você pode ser mais específico. Como que eu posso, por exemplo, colocar os tópicos aqui, ó, eu até coloquei os tópicos para eles se eu nem sei. Vou mostrar para você o pulo do gato, você vai me agradecer, ainda vai comentar aqui para mim que você gostou. Olha só, gente, abrimos aqui o Web of Science, você já sabe fazer isso porque você aprendeu na aula 2. Colei o tema dele aqui que eu coloquei, nem pus palavra-chave, é só mesmo para a gente dar aquele tapa e tentar encontrar a revista. E eu vou clicar em pesquisar. Encontramos 89 resultados. O que eu fiz? Vim aqui e coloquei aqui, ó, therefore, então, 89 estudos foram encontrados. Tá vendo? Aí eu até coloquei a data, de quando a quando, baseado aqui no Web of Science. Como que eu vou ver essa data? Eu vou arrastar aqui e, ó, anos de publicação. Vou clicar em tudo. E aqui a gente já tem o ano do primeiro artigo e o ano do último artigo. E aí a gente foi e colocou isso daqui. Agora, lembra que eu tinha colocado os tópicos de pesquisa que tem aqui dentro? Como que eu fiz isso? Eu cliquei aqui em analisar resultados. Agora você vai me prometer que você não vai usar isso aqui cru, sem fazer filtragem, porque senão vai dar ruim. Isso aqui é só para você conseguir selecionar sua revista. E olha, aqui a gente já tem os tópicos, né, que são mais pesquisados ali dentro dessa área dele. Eu não coloquei, por exemplo, biologia marinha, nada disso. Eu peguei os temas que eu achei que fizessem mais sentido com o tema dele, porque lembra, isso aqui seria, sabe, um piloto de série? Quando a pessoa faz um piloto de série, é o que a gente está fazendo, nós estamos fazendo um piloto. Então, eu peguei aqui essas áreas que eu achei que fizessem mais sentido. Se você descer aqui, a gente tem elas mais fáceis de serem copiadas. Copiei e colei todas aqui, ó, dentro daquilo que a gente explorou. E depois eu modifiquei o final. Eu coloquei, ó, nossos achados indicam que
Análises espaciais no sistema de transporte no Brasil tem uma produção baixa, tá vendo? É pouco explorado. Aqui no artigo que a gente tinha, era bem explorado, tá vendo? O El aqui, eu troquei por pouco explorado. E pronto, esse aqui é o nosso resumo. E agora eu vou fazer a busca com esse resumo. Não fiz nenhuma análise com vocês aqui, não baixei nenhum artigo, não fiz nada, não conheço de geomática. E aí a gente vai copiar e vai para as nossas ferramentas de busca. A primeira ferramenta de busca que eu vou apresentar para você chama Journal Finder, como se fosse encontrador, não existe essa palavra? Procurador de revistas, de jornais, tá? É uma ferramenta da Elsevier. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e colei aquele resumo que a gente criou, tá vendo? Colei ele aqui. E aí, o que eu vou fazer? Marcar essa primeira opção, Match My Abstract. Dá match, encontra com o meu resumo. E aí, você vai clicar em Find Journal. Pronto, aqui a gente tem já as revistas que ele indica serem adequadas para nossa publicação. E aí, o que você vai fazer? Ah, eu vou já publicar nessa primeira aqui. Não, você vai abrir, você vai ver se faz sentido para você, se vai dar certo isso daqui com o seu tema. Eu até acho que para o caso dele, talvez essa aqui seja melhor, ou tem até um fator de impacto maior. Tem a gente fala de match score, aqui, tá vendo essas barrinhas? Quanto mais o texto for compatível, mas a gente tem barrinhas inteiras em azul. Então, o nosso texto foi compatível só um pouquitinho aqui, tá vendo? E são as revistas que ele indicou. O que eu gosto de fazer? Olhar também, por exemplo, a taxa de aceite. Essa aqui, ó, tem 75% de taxa de aceite. Essa aqui tem 10. Uai, talvez essa aqui fique mais tranquilo para eu tentar publicar, né? Então, dá uma olhadinha nisso daqui, olha qual que funciona para você. Eu só uso o Journal Finder? Não, gente, eu uso mais de uma forma de busca, porque às vezes o Journal Finder não encontra a revista para mim. Às vezes o Journal Finder não encontra a revista que eu quero, então eu uso outras ferramentas que nós vamos aprender. Mas vamos continuar aqui no Journal Finder, porque você também pode buscar no Journal Finder por palavras-chave, ou até mesmo por título do jornal, enfim, mas eu vou colocar aqui por palavras-chave. Então, você não necessariamente tem que fazer um resumo. Claro que com resumo fica até mais acurado o encontrar, mas a gente também pode fazer com palavras-chave. Você pode combinar essas duas formas de buscas para você encontrar sua revista. Então, para esse exemplo aqui, eu coloquei saúde indígena e área urbana, que foi alguém que me enviou esse tema aqui da enfermagem. Coloquei exatamente como ela colocou, ele ou ela, né? Coloquei essas duas palavras-chave e eu vou clicar aqui em Keywords. Desculpa, em Find Journals, né? Encontrar jornais. Só não esqueça de marcar essa segunda opção, porque agora a gente vai buscar por palavras-chave. Apertei aqui, tcharam! Temos aqui a nossa sugestão de publicação, tá bom? Pode ser que sejam sugestões ruins, boas, aí você tem que avaliar. Gente, a próxima ferramenta que nós vamos aprender a utilizar chama Jane. Jane é uma ferramenta que ela é mais adequada para as pessoas que estão trabalhando na área de saúde, na área médica, na área biomédica, de enfermagem, de biologia, mas aplicada à saúde. Então, aqui você pode colar tanto um título quanto um resumo. O que acontece, gente? Eu não vou colar o resumo da engenharia aqui. Por quê? Porque eu já sei que aqui ele vai atrás de artigos no PubMed, que é um banco de dados voltado para medicina, para ciências da saúde, para enfermagem, para biologia, biomedicina. Então, nem vou mexer com isso aqui. Aí eu vou colocar um outro tema aqui, que foi sobre a evolução do número de hospitalizações no sistema SUS. Aí eu coloquei sistema brasileiro, traduzi, tá? Também acredito que foi alguém da enfermagem que mandou. E aí, eu vou fazer essa busca, tá? Com outro tema. Então, eu colei aqui, clico em encontrar jornais aqui, Find Journal, e ó, a gente tem aqui uma lista de possibilidades de revistas. Ó, revista de saúde pública, cadernos de saúde pública, jornal de pediatria. Você vê que eles escolhem várias revistas pra gente aqui. Muito legal. Esse aqui é o Jane. E por último, eu vou mostrar para você um que eu gosto bastante, mas ele tem uma limitação de acessos. Então, você pode, se você passar desse limite de acesso por dia, ele vai querer te cobrar. Então, pense bem como que você vai usar ele, usa num dia, usa no outro, vai manejando. É o Edance. O Edance é super legal, gente. Então, vamos lá. Colei aqui o nosso tema com o nosso resumo modificado da geomática. Eu só colei ele aqui dentro do Edance e fiz a busca aqui. Ele está buscando.
Pronto, encontramos aqui as sugestões, que provavelmente são um pouquinho diferentes das sugestões da Elsevier, porque o Journal Finder, que é da Elsevier, só vai procurar revistas na Elsevier. Razão pela qual eu gosto de utilizar mais de um buscador, porque assim eu amplifico as chances de achar uma revista que é melhor para mim. Aí aqui a gente tem a lista de revistas que podem ser aí, candidatas para sua submissão. Aqui tem uma pessoa que mandou que quer estudar xadrez na escola e neurociência. Então, eu posso também fazer uma busca dentro da Edans por palavras-chave. Aí eu coloquei aqui essas duas palavras-chave e vou clicar em pesquisar no botão vermelho aqui, Search. A gente fez vários temas, tá vendo? Vocês respondem o questionário, né? Dá tudo certo. E ó, aqui a gente tem então a lista de revistas sugeridas. A gente tem aqui na Elsevier, na Springer, na Nature, várias revistas aqui como sugestões para publicação. Pessoal, então essa aqui foi a forma com a qual eu sistematizei para que pessoas pudessem encontrar uma revista adequada para publicação antes mesmo de você ter o seu trabalho finalizado, porque dessa forma você vai poupar o quê? Tempo, porque a gente já vai olhar as normas da revista, já vai fazer o nosso manuscrito voltado para essa. Se você não tiver o aceite de primeira nessa revista, não tem problema, pelo menos ele já está formatado dentro de um arcabouço de manuscrito científico. Você não vai ter que criar um texto para depois você adaptar a publicação a uma forma de manuscrito de artigo científico, tá? Mas agora que você já viu aonde você vai publicar, e eu espero que você tenha feito essa prática comigo, presta atenção que nós chegamos numa parte muito boa. Agora eu vou te mostrar exatamente tudo que você precisa para que esse seu artiguinho seja publicado nessa revista. E nós estamos falando do nosso plano maroto, do nosso roadmap. Eu gosto de chamar de roadmap cienciométrico, mapa cienciométrico, mapa meu plano C, meu plano cienciométrico. E agora nós vamos deitar o cabelo. Você vai entender os pormenores para que você execute isso na sua pesquisa, beleza? Gente, vamos por partes. É um mapa, certo? É uma rota. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer dentro da rota do meu plano C, para que você tenha o seu manuscrito, é definição de tema, e isso a gente conversou. Isso é o pilar o quê? O pilar 1, pilar definições. Nessa definição de tema, a gente vai ter a delimitação do nosso tema, porque assim, você pode, por exemplo, querer pesquisar sobre câncer, mas câncer, qual tipo de câncer? Câncer de mama? Neuroglioma? O que você vai fazer? Então, você tem que delimitar esse tema. E aí, você vai colocar as suas questões de pesquisa. Aprendemos isso também na nossa aula 2. Quais questões você vai perguntar para que você investigue? A gente precisa de questões bem estabelecidas e, óbvio, o objetivo. Qual é o objetivo da sua pesquisa? Lembra que eu falei para vocês que o nosso evento ele era estruturado em uma estrutura científica? Então, exatamente, acho que vocês estão entendendo como as coisas se fecham aqui. Fundamento, você precisa entender do seu tema, objetivo. Então, feito isso, esse é o primeiro ponto, o primeiro stepstone do nosso roadmap. Depois disso, você precisa circunscrever esse tema nas palavras-chave. Você precisa selecionar palavras que sejam estratégicas para que você consiga delimitar esse tema certinho. A gente viu isso na nossa aula 2. Nós temos ferramentas que podem nos ajudar a delimitar palavras-chave, mas uma das formas é você olhar nos artigos científicos, no Web of Science, como a gente já conversou. Mas o que eu quero falar para você também é que a gente tem que buscar esses artigos de forma assertiva. Gente, não adianta você ficar catando artigo por aí, não vai dar certo, você vai ter uma negativa do seu artigo científico. Por quê? Porque a gente tem que ter um método, ele tem que ser reprodutível, então você tem que falar onde você procurou, como você procurou, quais foram as palavras-chave que você utilizou. Eu, particularmente, gosto de usar palavras-chave em português, inglês e espanhol, a depender da pesquisa que eu estou fazendo. Dependendo da pesquisa que eu estou fazendo, somente inglês já é suficiente. A gente tem também que escolher bem os nossos bancos de dados. Geralmente, boas revistas, elas olham para isso, então tem que ter o Web of Science, pelo menos o Web of Science, o Scopus. Você tem que pensar, você tem que elaborar
essa estratégia. Nós temos diversos bancos de dados. Exemplo, o PubMed, ele vai ser aplicado para a área de saúde. Então, vamos imaginar que você trabalha aí com engenharia mecânica. Você não vai fazer a busca no PubMed, não faz sentido, a não ser que a sua pesquisa seja aplicada à área da saúde. Então, eu estou usando a engenharia para aplicação na área da saúde. É outra coisa, entendeu? Você tem que compreender o que cada banco vai oferecer para você. Sendo que o Web of Science, ele é o melhor banco de referência mundial, o Scopus também. Mas a gente pode usar o Cielo. O Cielo é um banco de dados que ele inclui diversas publicações que são restritas aqui à América Latina. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com algum estudo voltado para o Brasil, tem que incluir o Cielo. A gente pode fazer só com um banco de dados a cienciometria? Poder pode, tá? Poder pode. Mas o que acontece, gente? Infelizmente, os bancos de dados, eles não englobam tudo, porque senão não precisaria de mais de um, né? Então, a Web of Science, por exemplo, ela tem alguns critérios para que revistas sejam associadas a ela. O Scopus, outro tipo de critério. Eu trouxe para você essa referência aqui, que se você der uma olhadinha, aqui a gente está tendo como que se fosse uma sobreposição. Voz, toda vez que escutar aqui, voz é o Web of Science, tá? E Scopus. Então, olha só, a sobreposição, o overlap aqui, o que é interessante, dependendo da área, que a gente junte as duas bases de dados. Você vai fazer isso, mas tem algumas áreas, por exemplo, que você vai ter lá, sei lá, 10 mil artigos. Se você tem esse caso, você pode fazer só com banco de dados. Por isso que eu tô falando, cada caso é um caso, vai depender. Mas se você tem 70 artigos, por favor, né? Você vai usar todos os bancos de dados para que você consiga maior quantidade de artigos. Porque, gente, nós estamos falando sobre quantificação da ciência. Se eu pego só um único banco de dados, eu posso enviesar isso, porque aí eu estou estudando o banco de dados, não o tema da pesquisa em si. Agora, obviamente, se eu tenho um N enorme, torna-se inviável eu juntar tudo quanto é banco de dados, tá bom? Cuidado com o Google. O Google pode trazer para você muito trabalho, porque vai vir coisa que não está em revista indexada, vai vir coisa que seriam revistas que a gente tem um reconhecimento, revisão por pares, pode vir muito lixo, pode vir, você vai demorar a fazer a triagem, porque o Google é gigantesco. Agora, a gente pode utilizar o Google Scholar, não tem problema, só que você vai ter que fazer manual, vai ser mais problemático. Então, assim, eu sempre sugiro Web of Science, Scopus, se for na área da saúde, PubMed, se for voltado para o Brasil, América Latina, Cielo, tá bom? Mas claro que depois que você tem, assim, a sua busca dentro dos bancos de dados, o que acontece? A gente precisa construir o nosso banco de artigos. E aí muita gente vai ficar pensando, mas a professora falou que eu preciso de um N de no mínimo 50 artigos para eu fazer um trabalho cienciométrico. Vamos lá. Você precisa de 50 artigos existentes naquele tema. Você não vai fazer só com 50 artigos. Entendeu? Vamos pensar assim, o meu tema é microfone. Então tem 50 artigos sobre microfone. Ótimo, é possível fazer esse tema. Se tivesse 5 artigos sobre microfone, não seria possível fazer esse tema. Agora, isso não significa dizer que se eu tenho 1000 artigos sobre nutrição infantil, eu vou fazer só com 50 artigos. Não, gente. Por quê? Porque a gente vai contar uma história, a gente vai contabilizar o que se tem. Se eu vou contabilizar o que se tem, eu tenho que colocar tudo que tem lá dentro. Ah, mas há 1 milhão de artigos. Recorte temporal. Você vai colocar um recorte de tempo, um recorte de tema, vai especificando a coisa. Mas aí, gente, quando nós vamos construir o nosso banco de dados, e aí é que vem, a gente não pode simplesmente sair apertando botões. Eu não estou procurando aqui quem queira apertar botões. Eu quero pensadores, pensadoras que irão executar o seu trabalho científico. Não é sobre o método em si. Tá bom? Eu estava até conversando com meu esposo, fazendo analogia. A cienciometria, gente, é como se fosse o prato que você vai comer. Não é a comida. Não é o sabor daquela comida. Mas você precisa do prato para colocar a comida. É a cama que você dorme, não é o sono. Então, a sua estrela é o seu trabalho científico. É o seu tema. Então, quando você for fazer o seu banco de artigos, você precisa filtrar. O que é filtrar, Natácia? Eu vou olhar se cada um daqueles artigos, eles são correspondentes ao tema que eu busquei. Ah, esse artigo é correspondente ao tema que eu busquei? Esse artigo não é? Adeus, tchau. Não é legível, não vou incluir isso aqui dentro da minha análise. Então, essa parte do banco de dados é quando a gente faz a nossa organização. Inclusive, essa é a parte mais demorada da cienciometria, essa aqui. Porque você tem que filtrar, você tem que olhar cada artigo, você tem que verificar se a escrita está certa, porque pode ser que você importou o artigo e a escrita veio errado. Como assim, Natácia? Por exemplo,
Pode ser que um artigo veio lá, Natácia Evangelista de Lima. Em outro artigo, o autor veio Natácia Lima. São a mesma pessoa, mas a grafia está diferente. O programa, quando você for rodar, vai entender que você tem duas pessoas diferentes, mas é uma pessoa só, sou eu. Então, eu tenho que padronizar esse nome. Essa é a parte mais complexa da cienciometria. Essa parte que exige um olhar, exige um cuidado muito grande, que é o nosso pilar 2, coleta e processamento. Aqui, definitivamente, é o local que você vai mais demorar para fazer. A gente pode fazer essa junção dos bancos de dados e esse processamento desses dados dentro do Mendeley e do Zotero, que são gerenciadores de referência. Então, eu vou lá, exporto dentro dos bancos de dados os meus artigos e importo para esses gerenciadores de referência. Ou a gente pode fazer isso no script do R de forma automática, o que eu aconselho. Mas isso vai depender muito da sua pesquisa. Vamos pensar que você pegou muito artigo da década de 80, que era mais PDF, e aí não tem como a gente fazer, você não consegue extrair isso automaticamente dos bancos de dados. Então, você vai ter que usar os gerenciadores de referência. Mas, enfim, isso são detalhes. Eu só quero falar para você que se você pegar direto dos bancos de dados e fazer a junção no R, você vai perder menos dado. O que é o dado? Ou metadado? É o dado do dado. Então, o que a gente avalia? O que é o dado do dado? O dado do artigo, por exemplo, autor é um metadado. O tipo do documento é artigo, é livro, a fonte, o jornal, que é um jornal, né? As palavras-chave, tudo isso aqui, gente, são o que nós chamamos de metadado, e é o que a gente utiliza para fazer a análise cienciométrica. Então, precisa da filiação, dos autores, do jornal, das palavras-chave, do ano de publicação, do título. Tudo isso aqui vai ser utilizado dentro dos programas de análise. Tá vendo que aqui está tudo verdinho? Isso aqui foi uma extração direto de um banco de dados. Quando eu importei para o Mendeley ou para o Zotero, isso aqui foram o que aconteceu com os meus dados. Tá vendo que tem uns que são excelentes? Então, excelentes quer dizer que não está faltando nada. Bom quer dizer que está faltando um pouquinho de coisa aqui. Por quê? Acaba que quando a gente importa para os gerenciadores, vai faltar um pouquinho de metadado, não tem uma importação totalmente automática, algumas vezes sim, claro, mas assim, muitas vezes você tem que confirmar e arrumar, então demora um pouquinho mais e eu preciso falar esses detalhes para vocês. Bom, fechamos aqui essa parte, temos aí os nossos dados, agora nós vamos para as análises estatísticas. Quero conversar com você que fica pensando assim, meu Deus, essa é a pior parte, vou sair correndo, não é para mim, socorro. Calma. Como eu falei para você, o meu intuito aqui é que você entenda que a sua estrela do norte é o seu tema de pesquisa, tá bom? Esse é a sua estrela do norte, seu tema de pesquisa. Então, gente, o que acontece? Você não vai ter que estressar, arrancar os cabelos com isso aqui, não. Não vai. Por quê? Porque essa parte de análises aqui, elas são a caracterização. Então, a gente vai gerar gráficos automáticos, claro, mas de quantos artigos nós temos, quais revistas mais publicam, quais são os autores que mais publicam. Tem uma nuvenzinha de palavra que você tem que entender uma coisa por trás? Sim, mas é diferente quando a gente vai fazer uma regressão, quando a gente vai fazer testes que, por exemplo, exijam conhecimento estatístico, como, por exemplo, análises bayesianas. É diferente de você interpretar um valor de P, é mais descritivo. Então, assim, você vai aprender a olhar como que você vai analisar, tem o resultado? Ele é descritivo. Então, você não vai virar um expert, aquela pessoa assim que, meu Deus, sei tudo de cienciometria. Não, você vai saber tudo da sua área. A cienciometria é o seu veículo, é o que vai te levar a saber isso e ter o seu artigo científico. Aqui, a Estrela do Norte é o seu tema, entendeu o que eu tô falando? Então, para você tirar esse peso. Olha só, vou mostrar para você como que a gente pode fazer isso de uma forma bem tranquilinha para já tirar essa dor de você no Bibliometrics. Vocês entenderem então rapidinho como a gente pode utilizar essas análises estatísticas, isso é o Bibliometrics. A gente vai carregar aqui o nosso arquivo. Ele vai converter, então lembra input, output, o input pode se tornar um output. E aqui a gente tem todos os nossos dados importados. Aqui ao lado a gente consegue fazer as nossas análises. E essa é uma visão geral do que o Biblioshine ou o Bibliometrics pode fazer por você.
Legal, né, gente? Então a gente tem algumas análises só para trazer aqui para vocês, por exemplo, essenciais que você tem que colocar no trabalho, cienciométrico, a lei de Locke, que é o seguinte, a gente tem aqui como previsão que a maior parte dos autores irá publicar muitos poucos artigos ao longo da sua carreira. Então aqui a gente tem a porcentagem de autores e aqui a gente tem que essa porcentagem elevada de autores aqui, ela vai publicar uma quantidade pequena de artigo e que a maior parte dos artigos vai ser publicada por poucos autores. Outra análise bem interessante é a análise de três campos. A gente pode colocar, por exemplo, o autor, os autores, os 10 principais autores, as 10 principais palavras-chave, as 10 principais revistas e observar como eles se relacionam entre si. Então, a partir daqui a gente consegue olhar padrões, descrever a nossa área de estudo. Você pode fazer uma análise temporal da tendência de autoria, que é fantástica também de colocar em trabalhos cienciométricos. Essa imagem aqui eu editei, tá? Mas, assim, o Biblioshine, ele libera pra gente essas análises super tranquilinhas. Então, o que significa isso aqui? Ó? Isso aqui são os autores que mais publicaram no campo, os 10 primeiros autores, e isso aqui é a produção deles ao longo do tempo. Cada bolinha representa a quantidade de artigos, e essa linha que cruzam essas bolinhas é o tempo de produção desse autor. Quanto maior a bolinha, maior a quantidade de artigos essa criatura produziu no ano. Por exemplo, essa bolinha que eu circulei aqui, ó, quando a gente desce mais ou menos, 2007, teve uma produção alta, 8 artigos, comparando com os outros anos que ela produziu. Então, assim, a gente consegue ter um panorama, né? Essa é uma análise que chama análise Lady Bradford. O que significa? Que a gente consegue identificar quais são as revistas core da área, as principais revistas que publicam na área, mas mais do que isso, aquelas que, digamos assim, a gente elas carregam a publicação. Então, a gente chama de fontes core, porque não é que elas são as que mais publicam, mas elas também são as fontes principais daquela área. Isso aqui tudo a gente faz dentro do Bibliometrics. O Bibliometrics você consegue resolver muito da sua vida, mas, novamente, não é sobre apertar botões. Você tem que entender o fundamento. A gente quer fazer um artigo científico, a gente não quer ter uma análise pronta. É mais profundo do que isso. Saindo do Bibliometrics, outro programa super legal para você trabalhar é o Voz Viewer. Então, no Voz Viewer, a gente consegue fazer algumas análises. Ah, professora, eu posso usar só o Bibliometrics? Pode usar só o Bibliometrics, mas o Voz Viewer com certeza vai complementar e muito o seu trabalho. Por quê? Porque nele a gente consegue também fazer redes que você faz no Bibliometrics, tá? O Voz Viewer você consegue fazer análises bem parecidas. Essa aqui é uma rede, por exemplo, que a gente tem de revistas. Então, o que acontece? Alguns artigos, eles tendem a publicar mais em determinadas revistas que outros. Por isso que a gente está vendo aqui grupos diferentes. E aí os temas estão mais próximos entre si em artigos que publicam dentro desses grupos de acordo com as cores. Mas o que eu acho mais legal do Voz Viewer é que a gente consegue colocar uma questão temporal de densidade. Você tem essa visualização de densidade, ok, é uma visualização legal, mas o mais legal é essa daqui. Isso aqui foi de um artigo que eu publiquei. O que a gente consegue fazer? Essa é uma rede de autores, tá? E aqui a gente consegue identificar quais são os grupos de pesquisa que eu tenho para a área. No meu caso aqui, eu tinha 15 grupos de pesquisa, sendo que alguns grupos a gente chama de autores solo, que são compostos por um único autor, tá vendo? E aí, gente, a gente tem autores aqui que fortemente contribuem para o campo, que são aqueles que têm a bolinha maior. Quanto maior a bolinha, maior a produção científica desse autor. Quanto mais conexões ele tem, que são essas linhas, maior a colaboração, mais colaborativo ele é. Mas qual que é o pulo do gato do Voz Viewer que eu queria falar para vocês? Isso aqui, ó, a gente consegue colocar temporalidade. Então eu sei que grupos que são mais azuisinhos, eles são grupos de pesquisa mais antigos. Grupos amarelinhos são grupos de pesquisa mais recentes, como esse grupo aqui, ó, que era derivado desse outro grupo. Então, olha quantas coisas bacanas a gente pode fazer quando a gente consegue explorar isso daqui. Esse é o roadmap, esse é o mapa cienciométrico que você, seguindo esse passo a passo aqui, você vai ter o seu meio, né? Você vai ter o seu transporte, que é a cienciometria. Você tem esse mapa, você baixe ele e eu vou falar para você que tem link nele, entendeu? Então, cada coisa que eu mostrei para você aqui, o link, essa ordem, olha, gente, que super presente, está disponível para você. Inclusive, o que você tem que fazer em cada uma dessas coisas. Pelo amor de Deus, vocês me falam se vocês gostaram, eu acho que vocês gostaram, vocês têm que ter gostado desse negócio. Então, por exemplo, se você apertar aqui, vai sair no Web of Science. Se você apertar aqui, vai sair no Mendeley, aqui no Zotero. Então, tem links aqui, tá vendo onde tá, você encontra aqui sublinhado? Tem link, beleza? E eu ainda coloco para você quais são as análises que seriam interessantes de serem feitas para um trabalho cienciométrico.
certo? Então, pega isso daí que eu tenho certeza absoluta que você vai e vai longe, mas você vai mais longe ainda com o que eu vou te contar agora. Nesta aula até agora, eu te mostrei o caminho para você ter um artigo científico feito de forma simples e rápida, seguindo esse roadmap aqui, você vai ter o seu trabalho prontinho. Mas lembra que eu te disse que o nosso workshop ele foi todo formatado pensando na lógica científica? Pois é, sempre que uma pergunta é respondida, outras perguntas surgem. Esse é um processo natural para o progresso. Todos os bons artigos, eles indicam ou sugerem novos avanços e aprofundamento nas abordagens. Aqui a gente tem as instruções, por exemplo, da Springer, eu marquei para você aqui, ó, em verde, que geralmente, quando a gente está fazendo a conclusão da discussão, é sugerido que a gente coloque ali a sugestão para futuros passos, para futuros estudos. E é exatamente isso que eu vou fazer com você agora. Eu disse lá na aula 2 que algumas pessoas começaram a procurar o curso Meu Plano C, que é o treinamento que nós temos completo para que a pessoa tenha um artigo científico pronto. Lá é onde eu pego na mão da pessoa e a gente constrói do zero um artigo científico mostrando tudo aquilo que eu conversei com você aqui agora. Lá, cada um desses passos são aprofundados. Cada botão que a pessoa precisa apertar é explicado. As pessoas têm acesso a uma gravação de tela, então você consegue seguir o passo a passo dos programas ali sem errar. Se a pessoa tiver qualquer resistência mesmo com o programa, pensar, isso não é para mim, calma, respira, é para você sim, porque o passo a passo está gravado, é só seguir ali. Então não importa se a pessoa tem experiência ou se ela nunca mexeu. Tendo a gravação das telas, ela consegue seguir e ela consegue ter resultado. É só a pessoa abrir uma abinha do lado, seguir ali a tela da aula e pronto, vai dar certo, vai funcionar. Tudo que eu falei aqui para você é sobre uma metodologia simples e rápida que encaixa perfeitamente na filosofia e organização do nosso curso, do nosso método. Ele é formatado em uma sequência prática e teórica que é essencial para que você consiga ter o seu resultado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não vou te ensinar tudo do multiverso da cienciometria ou de qualquer coisa, porque o importante aqui é o seu tema de pesquisa. Ele é a sua estrela do norte. Lembra que a gente conversou sobre a curva de esquecimento e retenção? Não adianta eu ficar empurrando um monte de coisa para você se você não vai conseguir ter tempo de revisar. A gente precisa empacotar algo que seja efetivo para que você tenha aquilo que você deseja, que eu imagino que se você está aqui, é o seu artigo científico. Então, o que eu vou te ensinar lá? Eu vou te ensinar os 3 pilares para você ter o artigo científico de forma simples e rápida. A gente vai aprender ali o pilar definição, nós vamos aprender o pilar do processamento, nós vamos aprender o pilar da avaliação e da discussão. Tudo isso você vai aprender lá. Tudo aquilo que eu julgo que é importante você saber, tá lá para que você receba as informações com os mínimos detalhes. E o que eu te ofereço a partir de agora é para que você adquira uma nova habilidade. Porque depois que você aprende, gente, não tem como desaprender. Aprendeu aquilo ali, pronto, ficou com você e definitivamente eu já falei para você e vou repetir tantas quantas vezes forem necessárias. Todo pesquisador deveria aprender a cienciometria. Você tem que saber tudo do multiverso dela? Não. É para você saber da área que você escolheu estudar. Ela é muito importante. Então, você vai aprender cienciometria seguindo esse treinamento aprofundado com todas as ferramentas direcionadas para você. E ó, eu vou falar, esse passo a passo que a gente passa para você é um passo a passo testado e validado em campo de batalha. Não é que eu peguei ontem e falei, deixa eu ver cienciometria aqui, eu vou lhe ensinar. Não, não. Tem mais de 10 anos que eu trabalho, que eu estudo, que a gente coloca a mão na massa, publica artigo, orienta pessoas, colabora, faz consultoria, faz revisão de artigos. Então, tudo isso aqui que eu estou trazendo para você é algo condensado. Eu usei isso muito quando eu estava na USP, quando eu estava na UFG, na UNB, eu ajudei muita gente por lá. Hoje, eu tenho alunos em vários locais do Brasil. Graças a Deus, eu tenho pessoas que confiam em mim. Então, são várias pessoas de vários locais do Brasil, doutorandos, mestrandos, graduandos, professores universitários, pós-docs, pesquisadores e também estudantes de outros países. E assim, a gente fica muito feliz porque essas pessoas sabem o valor da atualização, sabem o valor daquilo que vai melhorar e muito aquilo que elas já fazem e fazem muito bem. Agora, seguindo toda a orientação que eu entrego para você
No meu plano C, com pouquíssimos cliques você vai conseguir ter os seus resultados. E assim, eu poderia prometer para você um trabalho em 7 dias. Por quê? Porque eu sei que tem gente que conseguiu. Professora, quem conseguiu? Olha, meu marido, ele orientou uma moça lá na engenharia florestal, a Ana, na UNB, e aí ele me pediu uma ajuda com essa abordagem cienciométrica. A gente sentou, conversou com a menina, fez as reuniões, definimos tudo certinho. E a partir do momento que a gente definiu, bateu o martelo no tema, ou seja, lembra o pilar definições? Quando a gente estava ali com a definição toda certinha, em 7 dias a Ana entregou o trabalho para ele corrigir. Mas assim, eu não gosto, gente, de prometer esse negócio, de falar assim, ah, você vai fazer em uma semana. É possível? É, mesmo sendo possível, eu não gosto de prometer. Por quê, gente? Porque eu não quero aqui que as pessoas elas sintam ansiedade maior do que a gente já tem dentro do ambiente acadêmico. Então, assim, para que eu vou chegar aqui para você e falar, você vai fazer em 7 dias, ficar te acelerando? Não, não. Ó, tem gente que trabalha o dia inteiro, tem gente que cuida de menino, de criança, de casa, que tem que conciliar ali com a pós-graduação, com o ensino. Enfim, é muito complicada essa situação. Então, assim, eu também tenho o caso de uma pessoa escolher, por exemplo, um tema que talvez tenha, sei lá, 1000 artigos, 2000 artigos, outra pessoa pode escolher um tema que tenha só 80 artigos. É muito diferente o tempo que você vai ter para avaliar 1000 artigos de 80 artigos. Por quê? Porque a gente tem que olhar se aqueles artigos, eles são elegíveis, se eles estão dentro do tema que a gente escolheu estudar. Porque se não tiver, você tem que eliminar. Então, como que você vai fazer? Você tem que olhar, não tem jeito. Então, é completamente diferente o tempo que eu vou gastar para avaliar um determinado número de artigos, os 80 e 2000. Bem diferente mesmo. Por isso que cada caso é um caso. E também tem gente que às vezes vai ter uma facilidade muito grande para analisar, mas vai ter uma dificuldade muito grande, uma dificuldade maior para escrever, na escrita, na discussão. Então, como que a gente pega e coloca todo mundo dentro do mesmo balaio? Cada pessoa vai ter um tempo para se organizar. E tá tudo bem. A ideia aqui, gente, é a seguinte: vou falar para você. Eu sei que é sentir ansiedade, eu sei que é você ter a água batendo na bunda para você defender o seu doutorado, e você ter que ter um documento, e você não ter esse artigo, e você ter que pedir prorrogação. Eu pedi, eu sei o que é isso, entendeu? Então, quando eu trago para você essa alternativa aqui de você produzir um artigo científico de forma simples e rápida, não é que eu tô fazendo um hackzinho, não. Eu tô falando como quem entende e quem tem muita responsabilidade no que fala, muito comprometimento e principalmente respeito comigo e com você. Então, quando eu trago isso, não é para gerar mais pressão, é muito pelo contrário. Se você precisa de algo para você defender, essa é uma solução. Tem várias outras, mas esse é o método que eu entrego, é o método que eu acredito que eu sei que funciona. Agora, tem como fazer uma semana? Se você me perguntar, tem como fazer numa semana? Eu vou responder, sim, tem como fazer numa semana. É comum fazer em uma semana? Não, não é comum. A pessoa vai varar à noite. Então, assim, eu não quero e eu não vou vender para você esse estresse. Não sinta essa pressão pelo tempo, tá bom? Não aqui com a gente. Para uns vão ser 15 dias, para outros 30, 45. Inclusive, esse é um bom prazo, é um prazo factível de ser feito. Então, assim, esses dias eu entrei em contato com uma aluna minha e perguntei se estava tudo bem. Eu sempre entro em contato com meus alunos, né? E ela participou de um desafio que eu fiz na turma anterior. Eu perguntei como que as coisas estavam. Ela me respondeu: Nath, tá tudo bem, eu não tô com pressa, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho bom tempo, eu vou fazer com calma. Por que ela me deu essa resposta? Porque ela estava confiante do processo. Ela acompanhou todo o curso, ela sabe o processo e ela tem autonomia para fazer aquilo que ela tem que fazer. Ela já foi minha aluna do curso de genética, ela já sabia como é que funcionava o esquema, é prática, é teoria, é tudo aglutinado. Não tem como a gente separar nas caixinhas para que a gente consiga obter resultado. Agora, o meu plano C, ele é 100%, gente, 100% desenhado, formatado para te dar essa autonomia, certo? Eu tô te falando isso porque eu sempre tô ali em cima. Como eu posso fazer isso melhor para a pessoa conseguir destravar esse negócio? Porque eu sei o que é ter insônia, eu sei o que é não dormir, eu sei o que é ficar pensando num monte de coisa e eu sei qual que é o alívio de você finalizar esse negócio. Eu não tô aqui estimulando você a publicar 1 milhão de artigos, não tô fazendo isso, tá bom? Se você quiser, ótimo, é uma decisão sua. Eu tô te mostrando uma forma de você fazer isso, de você ter resultado economizando tempo. E é isso que o meu plano C entrega para você. Exatamente isso: clareza, segurança, autonomia e um conhecimento prático, tá? Você vai ter clareza em todo o seu cenário de trabalho, segurança na sua escolha, você tem uma orientação nos passos da sua jornada para elaboração desse artigo científico e assim, eu busco sempre antecipar os obstáculos que você pode ter. Pensei numa coisa, já implemento. Coloco sempre ali para que você tenha soluções. Agora,
como é que a gente organiza e como é que a gente faz essa entrega para você. Vou te explicar aqui. Olha, esse curso é a minha, assim, minha menina que eu amo, eu olho assim para esse curso, eu fico muito encantada com ele. Gente, nós temos módulos com aulas teóricas, porque sim, você tem que ter o fundamento. Lembra, pilar 1? Você tem que ter o fundamento, tá? Você tem que ter as definições. Então, a gente tem aulas teóricas, você está olhando aqui na tela uma amostrinha disso. Temos área para você colocar ali sua pergunta, ou em que eu respondo para você ali embaixo. E nós temos as aulas práticas. Então, você entende a teoria e vai para a prática. E assim, você tem que entender que algumas vezes a gente meio que vai ter como que se fosse um restaurante ali dentro do curso. Como assim, Natácia? Sabe aquele self-service? Então, por exemplo, a gente tem ali alguns programas que eventualmente vão funcionar para você numa situação, em outra situação não vão funcionar. Então, você pode escolher aquilo ali e aquilo que te apraz, aquilo que faz mais sentido para você no momento que você está, entendeu? Então, não necessariamente, ai meu Deus, eu tenho que consumir tudo. Não, você vai escolher aquilo, você vai refletir e você vai pegar o que é necessário para que você tenha o seu artigo científico feito, tá bom? Você vai aprender a trabalhar com o quê? Com o Bibliometrics, pacote Bibliometrics no R. Nath, professora, eu nunca vi o R na minha vida. Relaxa, você tá comigo. Tem gravação de tela de como que você vai instalar, como que você vai fazer. Você tem script no curso. Gente, esses scripts são ouro do tesouro. Ouro do tesouro. Então, você tem script para você rodar o Bibliometrics, o Biblioshine. Você tem script para você trabalhar os seus dados, tudo com gravação de tela, tudo anexado na Hotmart. Você também vai aprender a utilizar o Voz Viewer, que é um programa maravilhoso. Você já viu, falei com você aqui durante o nosso evento sobre ele. Você vai aprender a mexer no Mendeley versão 1, versão 2, no Zotero, que são gerenciadores de referência. Você vai aprender a trabalhar no Research Rabbit, que é uma plataforma que você consegue identificar artigos que podem auxiliar na sua discussão, porque ele vai elencando ali artigos próximos e similares ao seu. Tem prática sobre isso, porque a gente quer discutir o nosso trabalho, a gente quer fazer o nosso artigo. Você vai aprender a trabalhar com as bases de dados da Web of Science, Scopus, PubMed, Google Scholar, plataforma de tese e dissertações da CAPES, Cielo. Professora, mas eu não quero usar tudo isso. Não tem problema, tá lá para quando você quiser. Lembra que eu te falei? Isso é um cardápio, gente. É um cardápio de análises. Mas eu falo para você tudo o que você tem que fazer lá. Você tá comigo, você não tá sozinho. Você tem a área de membros para você perguntar e você tem uma pessoa comprometida em te responder. Você vai aprender tudo isso. E se eu achar que tem uma coisa a mais para você aprender, eu vou colocar lá. Ah, mas tem muito mais análises. Eu não quero que você seja a pessoa que sabe tudo de sensometria. Eu quero que você saiba da sua área. Eu quero que você consiga fazer um artigo na sua área. Então, tudo que eu coloco lá no curso é porque eu já publiquei. Não é uma coisa que apareceu do puff do além na minha cabeça. Tudo isso aqui, você pode olhar no meu currículo Lattes, que o povo gosta de olhar. São os artigos que a gente fez e as análises que eu ensino são análises que foram publicadas, logo validadas. Vocês viram a qualidade do local que eu publico. Então, vocês têm essa segurança. Mas eu não paro por aí. Eu também coloco material estratégico para você. Como assim, professora? Gente, eu elaborei. Olha, eu não sei nem. Essa é a parte que eu acho que é super legal, super importante do curso. Esse material estratégico, ele é um passo a passo que foi criado por mim. E por que que isso é muito bom? Porque você tem uma apostila que tem elementos que vão te ajudar. Não é uma coisa difícil, muito pelo contrário, é para te auxiliar. Por quê? Porque eu percorri um caminho, eu publiquei esses artigos e eu peguei, compilei um material humanizado. Então, eu vou tirar todo o excesso de informação que te confunde. Como que a gente vai fazer? Por exemplo, você tem que escrever um objetivo, eu já vou colocar um objetivo pré-estabelecido para você, com base nos artigos cienciométricos que eu já li, que eu já escrevi. Ah, você está falando que você vai plagiar? É claro que não. Você tem ali uma pré-estrutura para você conseguir começar, para você conseguir pensar. Aí você vai escrever com as suas palavras. Você tem uma lista de justificativas pré-elaboradas para você escolher colocar no seu trabalho, escrever com as suas palavras. Isso facilita demais. Você tem uma lista com perguntas. Aqui eu, lógico, eu pus um blur, né, gente? Mas aqui tem uma lista com estrutura de perguntas para você também, para você colocar no seu artigo. Lembra que a gente conversou? Problematização. Tem inglês, tem em português. Ah, eu quero publicar em português. Está lá em português para você. Ah, eu quero publicar em inglês. Está em inglês para você. Porque eu quero que você tenha resultado. Sabe por quê? Porque o seu resultado é o meu resultado. Então, assim, você vai bater o olho nesse material e você vai saber o que fazer. Eu também coloquei no curso aulas que eu chamo aulas express. O que que é isso? Gente, isso é uma mão na roda. Porque, assim, se eu estou explicando para você um programa, ele vai demorar mais tempo para ser explicado. Eu tento fazer aulas curtas, que são
como se fosse um sumário para você bater o olho e falar, opa, eu vou olhar aqui. Eu não vou fazer aula de 1 hora, pra você ficar procurando dentro da aula as coisas. Faço aulas menores para que você já bata o olho e entenda que você vai encontrar exatamente o que está no título para facilitar quando você precisar voltar na aula. Mas o que é isso aqui que você viu? Olha, eu já falei, já acabou. O que é o Tutorial Express? É o seguinte, eu ensinei para você um programa, eu gravo uma aula bem curtinha de 2 minutos, sem explicação, só falando, faça isso, aquilo, blá, 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 blá. Por quê? Porque assim, você não precisa assistir uma aula inteira com todas as explicações que você já sabe. Às vezes você quer só olhar ali como é que faz o negócio. Então, isso facilita e facilita bastante. Essa ideia eu tive com o pessoal da genética, porque lá a gente trabalha com muito, mas muito programa. Nós temos uma área de membros. Essa área de membros você está olhando aqui para ela agora, onde você vai colocar a sua dúvida em relação à aula e eu vou responder você. Isso facilita bastante. Você pode ter interação com seus colegas, com suas colegas. Ali a gente tem um ambiente propício para que você tenha uma dúvida sobre a aula, é lá que você vai colocar para mim. Mas você acha que parou por aí? Lógico que não, gente. Eu tenho um acompanhamento com você, então nós temos aulas ao vivo. Por um mês, eu vou entrar com você 1 vez por semana para esclarecer eventuais dúvidas que você tenha. Você vai colocar sua dúvida lá embaixo, eu vou responder, mas vamos imaginar que você quer um tete a tete, quer conversar comigo ali. Você tem essa oportunidade. Lá a gente vai discutir o seu trabalho, o trabalho dos seus colegas, os caminhos, as dificuldades de cada pessoa. A gente vai pensar nas melhores estratégias, trazer conteúdos novos e exclusivos. Se eu olhar alguma coisa nova, cara, eu vou trazer. Pode perguntar para os meus alunos das turmas anteriores. Eu sempre fico ligada, antenada com tudo que está acontecendo para trazer o melhor para vocês. Vocês têm um suporte de 2 meses. O que é esse suporte? Isso significa que eu vou solucionar as dúvidas de vocês. Presta atenção, relacionadas à aula, tá? Relacionadas ao curso, porque o curso, ele tem um flow para você fazer um artigo científico. Então, se você seguir aquilo ali, é o que eu tô te propondo para você ter um artigo, não é coisa de fora. Dúvida do curso, da aula. Tem uma dúvida da aula? Coloca lá embaixo e eu vou responder na plataforma. Não é por e-mail, não é no Instagram. Por quê, professora? Porque eu tenho muitas pessoas que me mandam mensagem o tempo inteiro e eu priorizo os meus alunos. Ah, é maldade? Não, gente, é porque eu não tenho perna, de verdade. Eu juro que eu queria conseguir responder todo mundo, mas eu preciso priorizar. A prioridade são os meus alunos. Então, quando você coloca lá na plataforma, você tem a total certeza que eu vou te responder, porque eu vou ver que você é meu aluno. E eu vou responder você lá embaixo. E outra coisa, quando você coloca a sua dúvida lá, pessoas se beneficiam disso, porque ela olha e fala: Nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, que coisa maravilhosa. Então, é muito bom, gente, é muito maravilhoso. O seu tempo de acesso é de 1 ano, para que você possa ver e rever tantas vezes quantas você queira. As aulas são gravadas. A gente tem as nossas aulas ao vivo, mas as aulas são gravadas para que você tenha uma experiência melhor. E sempre esses programas, eles estão atualizando o tempo todo da cienciometria. Semana passada mesmo, o Web of Science atualizou. Já vou gravar a aula novamente e colocar lá, sendo que eu gravei tem muito pouco tempo. A gente sempre olha isso. Então, você vai ter 1 ano para você olhar, para você rever. Isso vai ser muito bom, porque você pode sedimentar, você pode submeter o artigo, voltar esse artigo. Se voltar, você volta nas aulas, resolve e pronto. Você vai ter tempo para você se aprofundar e ainda fazer novos trabalhos, caso você queira fazer. Ó, o nosso curso, ele é hospedado na plataforma Hotmart. Por que essa plataforma? Porque essa plataforma, atualmente, é a plataforma mais segura que a gente tem. Então, eu quero que você sinta segurança. Eu não quero que a sua aula caia, que você tenha estabilidade no sistema. Eu me preocupo muito com isso. A gente consegue anexar o material para vocês abaixo de cada aula pela Hotmart. Então, esse treinamento que eu estou passando para você é 100% disponível na Hotmart, 100% online. E como que você vai ter acesso a essas aulas? Gente, é o seguinte, as aulas, todas as aulas vão entrar para você no primeiro mês, tá? Nath, por quê? Por que, professora, que não vai entrar tudo? Por experiência de quem já trabalha com curso online tem muito tempo, tá? Trabalho com o pessoal da genética que tem, assim, muito, mas muitos programas. Se a gente solta todas as aulas de uma vez, vocês, ó, como é que eu posso falar? Cola as placas, como diria meu esposo. O pessoal cola as placas. O que que é isso? Perde, se perde. Se perde mesmo. Eu tô te falando isso porque eu sei. Então, é óbvio que você vai entrar lá e vai ter aula. Não se preocupe. Eu não sou aquela pessoa que vou deixar uma única aula e dar a garantia pra você, e aí você vai chegar no final e falar: Poxa, eu só tinha uma aula. É isso aqui? Não. Você vai entrar e vai ter aula lá pra você, já tá tudo gravadinho. Só que a gente vai liberando aos poucos por questões didáticas, de acordo com os módulos, de acordo com a estrutura que a gente pensou para você. Agora, deixa eu te contar um negócio. Presta atenção aqui em mim. Olha, é um erro você achar que durante a sua jornada você não vai encontrar problemas, que não ocorrerão dúvidas, que não vai dar pane no sistema. Vai acontecer.
Todo o sistema de aprendizado é assim, gente. A gente erra, a gente aprende, é desse jeito. Só que quando você tem uma pessoa que já caiu bastante e sabe onde que você não vai pisar e que já levantou e que entende como é que funciona o processo, você tem uma segurança, você não precisa perder esse tempo aprendendo, você vai aprender de uma forma otimizada. Entendeu? Porque a gente aprende com erro, mas você pode aprender com acerto de alguém. Então, você vai estar vários passos à frente e você não vai ter dor de cabeça. Você não vai fazer como eu fiz há 10 anos atrás, quando eu comecei a mexer com Cienciometria em 2013, que eu preenchi a tabela à mão porque eu não sabia como fazer. Você vai seguir as aulas e você vai ter um artigo redondinho. Só que eu quero que você tenha mais tranquilidade ainda. Eu quero que você tenha, sabe por quê? Porque eu me coloco no seu lugar. Eu sei que tem muitas pessoas que prometem coisas e não cumprem, mas aqui não, aqui você está falando com uma pessoa que olha para você como um ser humano, que olha para você, entende que você tem sonhos, que você tem as suas aspirações, que você tem os seus BOs, que você tem suas dificuldades, suas fragilidades, suas vontades. Eu olho para você como um ser humano, de verdade. Eu acho que todos deveriam ser assim, mas enfim. Então, para que você tire esse peso das suas costas, eu quero falar para você algumas condições bem especiais para que você tenha esse artigo pronto e você consiga submeter esse artigo. Olha, primeira coisa que eu quero falar para você. Eu preparei uma série aqui dentro do curso especial para submissão de artigo científico. Então, tudo que você precisa nesse processo. Tá vendo aqui? Aqui tem só um pedacinho das aulas, mas olha só. O que você vai aprender dentro dessas aulas? Você vai pegar um direcionamento da parte de submissão. Então, não é só você fazer um artigo, você vai ter uma parte de submissão. Então, pode ser que você não queira submeter um artigo científico, pode ser que você vai fazer um artigo, um trabalho em formato de artigo, só que você tem que defender o TCC, ou a tese, fazer um capítulo, enfim. Mas eu aconselho fortemente que, se não for o seu caso, que se você não quiser publicar, dá uma olhadinha nisso daqui, porque vai facilitar a sua vida e quem sabe você não queira contribuir com o mundo, mostrar aquilo que você fez, o quanto é bom você fazer um trabalho cienciométrico que mostra para as pessoas a base, o que tem sido feito. Mas, enfim, o que a gente tem lá, gente, dentro dessa parte especial de submissão? A gente tem aulas ensinando você a escolher a melhor revista, embora você aprendeu isso aqui hoje. Você tem modelos de respostas para os revisores, então a gente preparou, tudo tá lá bonitinho, tanto em português como em inglês. Você tem também modelos de cover letter, ou carta de apresentação, que é uma carta que você tem que enviar, que você tem que submeter junto com o seu artigo. Tem a cover letter 1, que é a primeira carta que você envia, tem a cover letter segunda, vamos dizer assim, que é a carta de resposta, né, que a gente vai respondendo nos revisores. A gente tem tanto em português quanto em inglês, porque eu não sei se você quer mandar em português, não sei se você quer mandar em inglês, eu não sei, eu sei que você quer fazer um artigo científico, então eu vou te dar esse embasamento aqui, tudo certinho. E ó, usando casos reais, então eu vou disponibilizar para vocês as minhas cover letters dos artigos que eu mostrei aqui e que foram aceitos, ou seja, cover letters que funcionam. Mas eu também deixei cover letters pré-estruturadas para vocês só preencherem com o trabalho de vocês. Mas, gente, eu vou ainda um pouco mais além. Eu vou mostrar para você o que um revisor avalia. Como assim, Natácia? Porque afortunadamente, eu peguei um artigo de cienciometria, então eu pude reportar o que a gente faz dentro de um artigo quando você é um revisor. Eu gravei para você a tela em que a gente precisa fazer essa avaliação, documentei tudo, porque assim você tem uma noção do que um revisor faz, qual que é o trabalho dele, porque assim você vai fazer tudo de uma forma mais assertiva. Então, olha só, quanta segurança você tem. Você tem o processo da elaboração do artigo, mas também dessa submissão de artigo. Isso é fantástico, mas não fica aí. Presta atenção no bônus que eu pensei aqui para você. Nós temos um bônus que chama Desafio C30, ou seja, um desafio que eu dei o nome de C30 é Cienciometria em 30 dias. O que você vai fazer nisso daí? Aqui você está olhando mais ou menos como que funciona. Isso é um drive, a gente tem um documento no drive, e aí o que vai acontecer? Esse bônus, ele é um acelerador de resultados para você. Dentro do desafio C30, eu vou falar para você o passo a passo, tintim por tintim, do que você precisa fazer no dia da semana. Sim, então você vai ter lá para você dar uma ticadinha, e aí não vai ter desculpa para você não ter os resultados e a estrutura do seu artigo científico pronto. Porque a gente tem muitas pessoas que procrastinam. Então, isso aqui é uma forma de você não procrastinar. Eu também participo, tá? Eu também participo do desafio. É um desafio anti-procrastinação, tá bom? Por isso que tá lá, vai ter os negocinhos pra você ticar, tem um link de cada aula, tipo, você tem que fazer essa coisa aqui, vai olhar essa aula tal, você tem que fazer essa coisa aqui, olha o PDF e tal. Tudo detalhado para você. E ó, agora vem, presta atenção. Porque eu definitivamente fiquei doida, meu marido falou isso, mas vamos lá, eu quero muito testar isso.
é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma coisa que as pessoas da turma passada me pediram e eu falei que não ia fazer. A gente paga a língua, né? Mas eu vou fazer nessa turma. Para quem fechar o desafio C30, então você tem que terminar o desafio C30, tá? Seguindo rigorosamente as nossas regras e datas estipuladas. Passou um dia, já Elvis, acabou. Já foi eliminado, tá? Quem terminar o desafio rigorosamente lá, com tudo que tá lá dentro, cada passo que você tem que ticar, eu tenho que ver essas coisas que você fez, na data certinha, e quiser que eu seja coautor em colaboração, depois do desafio, eu vou te orientar de uma forma mais próxima na finalização desse manuscrito. Vou sugerir modificações para você e, se você quiser, porque é claro, se você quiser, eu me comprometo em fazer o processo de submissão. Meu marido até brincou comigo que ele vai entrar só porque ele detesta submeter, então ele falou que vai entrar só por conta disso, porque ele odeia esse processo. Eu gosto dessas partes. Mas vamos deixar bem claro aqui algumas coisas para vocês, coisas que são importantes. Primeira coisa, a professora Natácia não pode garantir a publicação. Seria leviano da minha parte falar que vai ser aceito, não sei a qualidade do que você vai fazer, né? Não sei, não posso garantir. 2, eu não consigo me comprometer com uma publicação rápida. Por que que eu não consigo me comprometer com uma publicação rápida? Gente, porque eu tenho as demandas da turma. Então, se eu falasse assim para você, vamos fazer rapidão. Gente, promessa muito doida, vocês desconfiam. Não é isso. A gente tem prazo, a gente é ser humano normal. Então, tem muita gente. Então, eu preciso me comprometer com todo mundo. Porque eu também vou fazer o meu desafio C30 como eu fiz na turma passada. Eu tenho uma limitação natural por ser um ser humano. Então, eu vou precisar organizar a minha agenda para que a gente consiga fazer isso, tá bom? E é muito importante, mas é muito importante, presta atenção. Eu não vou fazer o seu trabalho. Eu não vou fazer. Isso é importante que você saiba, tá bom? Eu vou trabalhar como a sua orientadora, que te impulsiona. E por que que eu falo isso? Porque eu recebo muitas propostas indecorosas, propostas que é tipo assim, eu acho essa ideia muito boa, professora, faça aí pra mim, ou então entrega um documento meia boca. Eu sou chata. Eu vou olhar cada coisa porque eu quero você brilhando. É só por isso. Entendeu? Porque se eu fosse, tá bom, de qualquer jeito, não. Qualquer jeito, pra mim, não serve. A gente mexe o doce, fogo nos olhos pra gente fazer as coisas, entendeu? Então tem gente que acha que é espertinho, que eu vou fazer um negócio tudo e publicar no nome. Não vou, tá? É um trabalho em colaboração, colaborativo. É a integridade sempre antes de mais nada. Agora, eu acredito que não é o seu caso que assistiu esse workshop, você assistiu tudo até aqui, definitivamente não é o seu caso. Agora, caso alguém entre no curso achando que eu vou fazer um artigo, que eu vou publicar e que o nominho vai, não entra, gente. Não entra, de verdade. Sabe por quê? Porque eu busco pessoas comprometidas. Eu gosto de atrair gente com responsabilidade. Eu preciso de parceiros de verdade. E outra coisa, eu gosto de gente honesta. Eu acho que a honestidade é uma coisa muito importante. E eu vou falar um negócio. Com toda a honestidade do mundo, gente, hoje eu não preciso mais de publicação. Eu publico porque eu gosto. Eu publico porque eu ensino isso, eu gosto de estar em contato. Mas hoje em dia eu não tenho essa obrigação. Hoje, felizmente, eu posso fazer as escolhas das minhas batalhas. Então, eu vou avaliar tudo antes, mas os detalhes dessa conversa a gente tem lá durante o nosso curso, tá? Não preocupa se você tiver alguma dificuldade, porque eu vou estar com você durante todo o processo. Eu sei que eu tô fazendo uma loucura, mas eu tô fazendo isso porque eu sei que funciona, tá bom? Eu jamais comprometeria o meu tempo dessa forma se eu pensasse diferente. Então, tá tudo certo. E eu quero fazer uma coisa mais especial ainda para você. Mas ó, isso é só para quem se comprometer no primeiro dia, só para quem entrar no primeiro dia, beleza? No dia 28 de agosto, segunda-feira marota, às 8 horas, eu vou abrir as vagas para minha próxima turma do treinamento Meu Plano C, certo? Como sempre, essas vagas vão ficar abertas por pouquíssimo tempo, porque eu sou uma pessoa que gosto de me dedicar aos meus alunos e preciso, obviamente, ter um número restrito de pessoas, porque sou eu quem responde as suas dúvidas. Somente eu respondo as suas dúvidas. Como eu estou me comprometendo com muita coisa, dessa vez é a primeira vez que eu estou fazendo esse teste aqui, nem sei se eu vou abrir isso de novo, gente, mas assim, desse jeito que eu estou fazendo da possibilidade da colaboração, né? E da parceria. Eu tenho que selecionar, então, com muito critério. E, evidentemente, eu vou priorizar essas pessoas que são mais comprometidas. Por isso, exclusivamente para quem entrar na segunda-feira, eu vou dar um bônus, presta atenção, eu vou dar um bônus extra que chama Zoom no Doc.
que é o Zoom no Doc? É o seguinte, se você, nos primeiros 3 meses do curso, e vale somente até os primeiros 3 meses do curso. Ah, professora, por que não depois? Porque se eu falar, entrega em qualquer momento, daqui 10 anos eu vou estar recebendo artigo, e eu quero acelerar seu resultado. Então, em até 3 meses do curso, você vai produzir um artigo, e eu vou fazer uma revisão para você, para que você possa submeter esse documento com mais robustez ainda. Mas pode ser que. Aí é outra coisa. Esse bônus não tem nada a ver com o desafio C30, tá bom? É um extra para você ter uma segurança maior ainda. Tudo bem também se for uma parte de um capítulo da sua tese, o seu TCC, desde que seja sua dissertação, qualquer documento que você fizer, mas desde que seja dentro daquilo que a gente está aprendendo aqui, dentro do contexto cienciométrico, tá bom? Então, esse bônus também é um empurrãozinho para você evitar procrastinação, tá bom? Ele é muito bom porque ele te dá mais segurança e insights que vão te ajudar muito na elaboração do seu trabalho final, do seu resultado final. Agora, eu sei que você percebeu que esse treinamento não é qualquer investimento. Nele, eu tenho condensado pelo menos uma década de estudo. Esse método ele contém o suprassumo dos melhores livros, dos melhores artigos, dos cursos que eu investi, dos erros que eu tive, de como eu solucionei isso daí. Então, assim, tudo isso que eu fiz me deu um conhecimento muito profundo dos artigos que eu publiquei também, dos artigos que eu revisei, das pessoas que eu ajudei. E assim, gente, a gente sempre escuta, né, jargão popular, que conhecimento não tem preço. E de fato, gente, conhecimento não tem preço. Eu mesma investi muito no que eu sei hoje e eu não me arrependo de forma alguma, tanto na genética quanto aqui em outras áreas. E eu sempre busco adquirir novas habilidades. Eu não paro e eu não pretendo parar de forma alguma. Eu amo aprender, eu amo entender como as coisas funcionam. Por isso, hoje, eu posso dizer para você que eu sei tranquilamente publicar artigos em diversas áreas de conhecimento. Eu mostrei isso para você. Eu sei o que é necessário para estruturar uma pesquisa, eu entendo a estrutura de uma pesquisa, eu sei fazer análises, eu sei interpretar essas análises, eu sei comparar com outros trabalhos, eu sei escrever um documento final para ser publicado em uma ótima revista. Isso eu posso falar para você que eu sei fazer. Eu sei que nesse momento a gente já tem os quero-quero, que eu chamo assim, né? Aqueles que já sabem que querem o treinamento. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas agora eu quero conversar com aquelas pessoas que relutam em investir nesse conhecimento. E ó, eu vou falar para você. Talvez você tenha sofrido de alguma forma na sua jornada científica. Isso não é incomum. Pode ser que você está nesse momento lutando contra o tempo e contra a pressão. Pode ser também, eu não sei, mas pode ser que te falta orientação adequada ou até mesmo com quem você possa discutir o seu trabalho. O fato é que a maior parte dos nossos problemas centra na insegurança, no medo, na cobrança dos outros e nossa também, gente, porque a gente é ótimo para fazer isso, na nossa falta de confiança. Isso daí, eu vou falar para você, é o problema maior. Na verdade, é o cerne dos nossos problemas. Se a gente consegue resolver isso, a gente voa, a gente vai longe. Quando você tem o que eu adoro dizer, autonomia, eu amo autonomia, gente. Você sabe exatamente como contornar tudo aquilo. Você sabe por quê? Porque você vai poder receber uma proposta de trabalho e sabe que você consegue entregar o resultado. Isso acontece quando você tem autonomia. Você sabe definir prazos, porque quando a gente não sabe as coisas, a gente define prazos errados e aí a gente atrasa e se sente mal e entra na culpa e acha que não presta e lá lá lá. Se você entende o processo, você sabe exatamente qual prazo que você tem para executar aquilo. Você tem posicionamento. Você é uma pessoa que sabe se posicionar, que sabe argumentar, e isso faz com que você acredite em mim. Torne-se mais atrativo. As pessoas vão olhar para você e vão querer trabalhar com você. Gente, nós temos que fazer as nossas escolhas. Você não precisa ser aquela pessoa que fica batendo de porta em porta, pedindo uma oportunidade, implorando para que alguém te encaixe em um projeto, para quem sabe aquilo virar uma publicação. Você pode ser a pessoa que é aquele que vai levar para o grupo a solução. As pessoas vão querer você. Você não vai ficar correndo atrás de ninguém dependendo dos outros. Isso te dá tranquilidade, porque você sabe que você realmente sabe, você tem confiança, você sabe escolher. Imagina você sabendo escolher, sabendo fazer tudo isso. Imagina você sentindo segurança, sentindo que você pode. Gente, isso tem preço? Não tem preço, gente.
quanto que custa isso, de verdade. Olha, tem uma coisa é fato, o melhor investimento que você pode fazer é em você. Investimento em coisa saudável, em coisa que vai te impulsionar, em coisa que vai te levar para frente. Não é ficar comprando as blusinhas da Shein, não, ficar enchendo a barriga com coisa que não presta. Invista no seu conhecimento, de verdade. Você vai ver o quanto isso faz diferença. Agora tá certo, Nath, mas vamos lá, me conta. Quanto vale esse investimento? Fala que eu já tô arrancando os cabelos aqui, eu quero saber como que é isso que eu preciso me organizar. Olha, hoje, se você der uma olhadinha rápida em mensalidades de cursos, né, por aí você vai encontrar fácil, cursos acima de R$ 1.200, indo até uns 4.000, R$ 5.000. Agora, dependendo da universidade, se você estiver falando de medicina, a gente vai conversar num valor aí de R$ 7.000. Agora, eu tô falando isso por mês, né, gente? Nós temos pesquisadores que eles oferecem curso. Então, o pessoal do Voz Viewer, eles oferecem um curso. E, gente, óbvio que é um bom curso, né, gente? É de quem desenvolveu o programa. Mas esse curso é na Inglaterra e esse curso custa mais ou menos €1.000. Eu marquei aqui para você. Temos também o pessoal do Bibliometrics, que são pessoas pesquisadores da Itália. O curso deles é ofertado em italiano. E você tem a parte, o plano reduzido, eu marquei aqui para você. O plano reduzido é €550. E aí você pode fazer as contas. A cotação hoje do euro está R$ 5,27. E aqui eles ensinam você a apertar botões. Tudo certo, você está adquirindo habilidade. Mas aqui, para nós, é além disso. É você ter a elaboração do seu artigo científico. Eu estou colocando esses valores aqui para que você tenha um parâmetro de comparação. Eu não vou te cobrar uma mensalidade igual da universidade, eu não vou te cobrar em euro. A nossa condição aqui é especial, porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Gente, eu não vendo curso, eu vendo resultado, eu vendo transformação. E eu vou te falar uma coisa. Há um tempo atrás, eu disponibilizei para 3 pessoas o acesso ao curso, gratuitamente, tá? Elas queriam porque queriam um curso. E aí, resultado, alguma delas fez o curso gratuito? Não fez. As pessoas, elas fazem quando elas pagam e comprometem. É só dessa forma que a gente tem resultado. Inclusive, uma dessas pessoas acabou comprando o curso, porque eu falei, não vai fazer de graça de novo, não, não vai. Eu vou contar para você quem era ela, meu irmão. Então é assim, quando você compromete o seu tempo e o seu dinheiro, sim, você tem resultado, porque você foi lá, você comprometeu, então as chances de você ter sucesso naquilo que você pleiteou é muito maior. Então me responde uma coisa do fundo do coração, em qual dos cenários você daria valor e faria de verdade e empenharia em ter resultado? Se você pegasse o negócio de graça ou se eu te cobrasse €1.500, né, contemplando aí o Bibliometrics mais o Voz Viewer, que dá mais ou menos uns 7.500. Se você investisse esse valor, você ia atrás de fazer a coisa acontecer, eu tenho certeza. Se investir 7.000 conto, mas ia mesmo. Mas presta atenção aqui em mim, olha para mim, vamos conversar aqui. O curso não vai ser esse valor, tá? Eu quero pessoas mais comprometidas junto comigo. Eu também quero que mais pessoas tenham condições de entrar comigo. Até por isso, você tem a chance de fazer esse investimento em até 12 vezes no cartão de R$ 99,77, ou você pode pagar à vista ou por Pix por 997 e ainda ganha um desconto. Gente, é sério, isso não dá nem R$ 3 por dia. E isso para você ter um conhecimento que vai te dar liberdade de produzir quantos artigos você quiser e que vai facilitar a sua vida na hora de encontrar as melhores referências e as lacunas de conhecimento. Você nunca mais vai ficar no achômetro, tá bom? E ó, não é conversa de quem quer vender mais, mas se você puder entrar agora, entre. Entre porque você terá feito um excelente investimento, ou melhor, um importante investimento para você. E por mais que eu tente aqui te tranquilizar, pode ser que você está com aquele leve receio dentro do seu coração, se você vai conseguir acompanhar ou não. Então, para arrematar isso, eu vou te dar 2 razões para você entrar. Você que acompanhou o workshop até agora sabe que eu não brinco em serviço. Então, eu vou te falar agora para acabar com qualquer dúvida as condições que eu tenho para você. Para te dar
tranquilidade na sua decisão, porque eu quero que você sinta isso. Então, se depois do que eu te mostrar aqui, você ainda não entrar, aí já não tem o que eu fazer por você, tá bom? A nossa primeira condição é a garantia de 15 dias. Olha, nesse intervalo de tempo, significa que você pode consumir todo o conteúdo e se você achar que não é para você, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Eu não preciso de você justificar nada sem letras miúdas, tá bom? Por lei, você tem 7 dias para você acessar e verificar. Mas eu confio tanto naquilo que eu ofereço que eu dou o tempo dobrado para que você tenha o tempo mais do que suficiente para você saber se de fato é ou não para você. Agora, a nossa segunda condição é de explodir a cabeça. É a nossa garantia condicional. O que significa isso? Isso quer dizer que depende de você fazer a sua parte para que ela aconteça. Então, presta atenção aqui nessa garantia condicional. Se em 60 dias você tendo cumprido todas as condições que eu vou falar aqui para você. Primeiro, você tem que ter assistido a todas as aulas, incluindo as aulas ao vivo ou gravadas. Ah, não posso estar no horário do ao vivo. Você assiste depois, que elas vão ficar disponíveis para você. E ter feito todas as práticas do curso, ou seja, você tem que ter executado todas as análises que eu apresento para você dentro do treinamento. Você precisa apresentar os resultados de cada análise. E você tem que apresentar um conteúdo com resumo de todas as aulas e ter feito perguntas referentes às suas dificuldades, mas claro que não vale você fazer pergunta no último dia do suporte. O suporte, ele tem o prazo de 2 meses, então você tem que perguntar nesse prazo à medida que for aparecendo. Não é para você pegar no último dia e colocar lá 10.000 perguntas. Não é isso. Se você fizer tudo isso e você não conseguir gerar nenhum resultado, não conseguir fazer nenhum gráfico, eu vou me reunir com você para que a gente trace um plano de ação para implementação nos próximos 60 dias. Agora, se ainda assim, mesmo assim, você não conseguir gerar nenhum resultado de análise, além de eu devolver todo o seu dinheiro, eu também vou te pagar R$ 500 do meu bolso. Só uma observação para ficar bem claro, tá bom? Essa garantia, ela não inclui eventuais dificuldades para você acessar os bancos de dados, para você pegar os artigos, análises que não são ensinadas no curso, problemas no seu computador, sistema operacional ou se você não tiver acesso à internet. Então, não contempla problemas técnicos, beleza? Olha, se a cada aula que você fizer comigo, utilizando os passos que são apresentados ali dentro do nosso treinamento, é impossível você não terminar com resultados, com seus dados prontos. É tão impossível, gente, que eu dou uma garantia tão louca como essa, que só gente doida dá. Mas eu, de fato, confio muito naquilo que a gente oferece lá. Gente, olha só. Dentro do nosso workshop, nós tivemos 3 aulas aqui. Na aula 1, eu apresentei para você a metodologia que te oferece a possibilidade de ter um artigo de forma simples e rápida. Na nossa aula 2, nós aprofundamos e todas essas aulas, elas seguiram uma estrutura científica. Nessa aula 2, você aprendeu a colocar a mão na massa, entrou dentro do Web of Science, aprendeu a fazer um fichamento. Na aula 3, você aprendeu a selecionar a sua revista para você publicar o seu artigo e entendeu quais são os passos para que você tenha o seu artigo científico feito de uma forma simples e rápida. Olha, eu vou falar para você que eu não conheço uma outra forma de você ter isso mais rápido do que a forma que eu te apresentei, que está sumarizada dentro do nosso mapa cienciométrico. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não perca essa oportunidade, porque ela é realmente muito boa. As aulas, elas já começam na segunda-feira, sem ser nessa segunda-feira, na outra, ou seja, dia 4 de setembro. Mas você não fique desesperado, não fique desesperada, que quando você entrar segunda-feira já vai ter aula liberada para você mexer o doce e deitar os cabelos. Ó, com esse valor, esse bônus doido e essa garantia sem igual, não tem desculpa para você não estar comigo nessa jornada. E avisa para os seus parceiros de trabalho, para os seus colegas, para os seus amigos, para todo mundo entrar, porque essa oportunidade, ela é única. Definitivamente você não encontra um curso com todas essas condições e eu não sei, presta atenção, eu não sei se eu vou repetir essa insanidade. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Não sei se repetirei, tá bom? E ó, não se preocupa, porque assim que você entrar com a gente, você entrar aqui na nossa nave, nós estaremos em contato com você a partir do momento. Efetuou sua compra, a gente está em contato com você. E se você tem alguma dúvida, criatura, não deixe de me procurar.
Manda mensagem pra gente, vai ser um prazer esclarecer para você quaisquer dúvidas que você tenha. Essa aqui é a nossa função e nós estaremos aqui a postos para você. E agora é contigo, agora é com você. Você pode ignorar tudo isso que eu conversei, que eu te mostrei, absolutamente. Você pode tentar sozinho, sem nenhum acompanhamento e perder mais tempo. Ou você pode embarcar nessa comigo e me ter como a sua mentora e também como a sua parceira nessa etapa. Então, é com você. Agora é contigo. Dito isso, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco durante essa imersão, durante esse workshop. O workshop Meu Artigo Científico, ele acaba aqui para eu começar uma nova jornada mais profunda com quem decidir dar um passo rumo ao artigo científico. Eu espero, gente, de coração que vocês tenham aproveitado bastante e aprendido muita coisa aqui com tudo que nós abordamos. Foi uma alegria enorme estar com você, enorme mesmo. E eu espero você dentro do meu plano C. Segunda-feira, 8 horas, nós estaremos lá. Até breve!